Queridos, com muita vontade de amanhã a gente fazer uma vigília, nada durante a canção ali, também faz 7 terça-feiras que nós estamos aqui orando. Para quem não sabe, o tipo de intercessão está já há 7 segundas-feiras orando e apresentando a nossa igreja. E amanhã eu gostaria de fazer uma vigília. Quem está comigo amanhã? Mais ou menos umas 8 horas da noite. A gente poder adorar o Senhor, receber do céu. Então amanhã às 8 horas da noite, estou te convidando a uma vigília especial. Vai ser uma bênção aqui na nossa igreja. A gente começar às 8 e deixar o Espírito Santo conduzir as nossas vidas. Amém, irmãos? Quero convidar a pregadora da noite, de perguntar na frente, vamos receber o Senhor a palavra. Os teens já vão lá no estúdio, pode ir para o estúdio, vai pegando a sua água, sua Bíblia. Estenda as suas mãos, vamos orar. Deus, nós queremos apresentar a vida da tua filha, que está aqui nessa noite, vai entregar para nós a palavra do Senhor Cristo no coração dela. Nós estamos aqui para receber dos céus, por isso, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa revestir Deus cada vez mais, encher de ousadia, de coragem na tua presença, tudo aquilo que o Senhor já falou com ela na sua casa, Deus, que ela possa entregar nessa noite. Usa a tua filha como instrumento seu, meu Pai, para entregar a palavra nessa noite, Deus, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós oramos pela ministração da palavra, oramos pelos teens que vão receber uma ministração específica, oramos pelas crianças, Deus, que vão receber uma ministração específica, para que todos, Pai, possam ir para as suas casas, receber o alimento mesmo, para que nós possamos ter uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Tirar a música, mas se vocês quiser escolher alguma dessas que a gente tocou próprio, não pode ser, tá? Na hora que você quiser. Amém. Deus é bom. Seu coração, ele entende o quanto Deus é bom. Ele sempre é bom. E não tem nada a ver comigo, e não tem nada a ver com você. Então, antes da gente começar a ministração da palavra, eu quero te dizer, não olhe para Kelly, não olhe para mim. Olhe para Cristo. Olhe para aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite, amém? Nós vamos ler em João, capítulo 10. Versículo 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? Antes de começar, eu quero pedir para a igreja junto comigo repetir esse versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Amém. Igreja, se a gente for olhar no contexto desse capítulo, o capítulo 10, ele é um capítulo tremendo e eu te recomendo a ler ele todinho na sua casa, porque tem muito de Deus, tem muito aprendizado para nós neste capítulo. E falando num contexto, do que estava acontecendo aqui nesse tempo, os judeus, eles estavam ali interrogando, questionando o Senhor, porque eles estavam bravos, eles estavam irados. Ali os fariseus, eles não gostaram, porque se a gente voltar um pouquinho no capítulo 9,
Jesus ele tinha acabado de curar um cego de nascença. E Jesus fez isso num dia de sábado. E segundo a lei deles, isso não poderia acontecer, né? Eles guardavam o sábado. E eles foram ali, chamaram aquele cego e questionaram e quiseram saber como assim, quem é esse que te curou? E o cego falou, né, de Jesus para eles e eles não se conformavam com isso. E ali Jesus conversando com esse cego, eles chegaram questionando e Jesus começa a explicar através da parábola do bom pastor para eles. E de maneira bem resumida, né, Jesus fala ali no versículo 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eles não aceitam aquilo, como assim? Você não é Cristo, eles não conseguem acreditar que Ele é o Filho de Deus. E Jesus continua ali explicando para eles, fala, não adianta eu ficar explicando, não vai adiantar eu explicar isso para vocês, vocês não vão conseguir entender. Porque vocês não creem as minhas ovelhas que ouvem a minha voz. E é tremendo, esse versículo é um versículo muito poderoso. Mas eu confesso à igreja que durante essa semana, eu havia preparado uma outra palavra. E eu tinha já a palavra no meu coração e estava ali trabalhando a palavra. Mas como uma serva do Senhor, eu sempre falei ao Senhor, Senhor, que o Senhor confirme. E eu sou aquelas que falam, Senhor, confirma mais um pouco. Eu falo, Senhor, desce, me mostra, abre a Bíblia, porque eu não quero nunca ministrar uma palavra que não for a vontade dEle. E eu falei, Senhor, qual a palavra para o dia de hoje, a palavra específica? E eu senti que não era a palavra que eu estava preparando. E no decorrer dessa semana, igreja, as coisas foram acelerando ainda mais. Nós sabemos que nós já estamos vivendo um tempo de aceleramento. Eu tenho certeza que com vocês não está diferente do que comigo. As coisas estão acontecendo rápido demais e são muitas situações que a gente tem que resolver, que a gente tem que pontuar, direcionar. Mas em especial nessa semana foi muito mais tumultuado para mim. E eu já falei aqui, acho que quase todos sabem, eu sou mãe de 3. E as mães, seja de 3, de 1, eu vejo que as mães são multifunção, né? Lá em casa eu sou multifunção, então eu faço umas 50 coisas ao mesmo tempo. E eu não sei se na casa de vocês é assim, mas as minhas filhas, meus filhos pensam que eu sou 3. Então geralmente eles não conseguem um falar de cada vez. Então os 3 falam ao mesmo tempo. Então enquanto a uma está falando, a outra está falando e o menorzinho não só está falando, como está chorando também. Porque ele não consegue falar direito. E aí eu percebi no final da semana que eu estava ouvindo muitas vozes. Porque as crianças estavam falando, o esposo estava falando, lá em casa a gente está mexendo com obra, estava cheio de gente, e todo mundo me perguntando, e vinha o pedreiro, e vinha o pintor, e eu no celular, trabalhando, e um monte de mensagem chegando. Eu comecei um novo empreendimento, eu nunca tinha trabalhado, e eu comecei, está sendo uma bênção, e é tudo muito rápido. E o celular com muita mensagem, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí ontem, eu precisei ir com as crianças, buscar uma tinta, e na hora que eu entrei no carro, os três falando ao mesmo tempo. E o som ligado, e eram muitas vozes. E eu falava, Senhor, são muitas vozes ao mesmo tempo. E aí o Senhor falou no meu coração. E aí o Senhor falou de maneira bem direcionada. Você só vai conseguir responder todas essas vozes se primeiro você ouvir a minha voz. E eu já começo a compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando ao seu coração hoje. Porque no versículo 27, a palavra fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o Senhor, Ele hoje está perguntando para a igreja, você tem ouvido a voz do Senhor? E aí o Senhor ministrou ao meu coração, filha, se você ouvir primeiro a minha voz, fica tranquilo, comigo você consegue. Porque eu sozinha não vou dar conta da demanda. Mas se eu estiver em Cristo, eu vou conseguir resolver todas essas coisas e muito mais. Porque Ele pode todas as coisas. E aí o Senhor colocou uma outra pergunta para que nós venhamos a refletir no dia de hoje.
Porque na segunda parte do versículo 27, a palavra nos fala: eu as conheço e elas me seguem. O Senhor, Ele anseia, Ele deseja que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele. O Senhor, Ele quer que nós possamos ouvir a Ele, que nós possamos conversar com Ele. Ele quer ser nosso amigo. E a segunda pergunta é: você tem tido uma vida de intimidade com o Senhor? E você tem seguido aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração? No meio de tantas vozes, diante de tudo aquilo que o mundo tem nos apresentado. E nós não podemos aqui vir e falar: meus irmãos, as coisas vão ficar tudo bem, daqui a pouco está tudo tranquilo. Não, vai acelerar mais, vai vir muito mais notícia. Ainda nem acabou a pandemia, já começou a guerra. Nós não podemos nos apavorar com isso, porque virão outras e outras e outras. E no meio desse tanto de voz, se nós não nos voltarmos a ouvir a voz do Senhor, nós certamente vamos falhar. As ovelhas, meus irmãos, elas reconhecem a voz do pastor. Então ali, quando as ovelhas estão ali no aprisco, fala aqui no versículo 1, o pastor ele chega na porta e ele chama as ovelhas, e elas sabem que ali é o pastor delas. Então se vier um estranho, vier outra pessoa, elas não vão, porque elas seguem a voz do pastor. E o Senhor, Ele começou a ministrar no meu coração: os meus filhos, a minha igreja, ela tem ouvido tantas vozes, que elas estão deixando de me ouvir. E aí o Senhor começou a falar que nós buscamos direção em tudo. Quando aparece uma oportunidade, alguma coisa para resolver, um problema na nossa vida, nós temos a tendência de ligar para alguém, conversa com um amigo, chama um irmão, fala com tanta gente. A gente até pede oração antes mesmo da gente orar. E o Senhor está dizendo para a igreja: busque a minha voz. Não importa qual é a situação que apareça, o primeiro que nós temos que ir é para Cristo, é para o Senhor, porque nós somos ovelhas dele, e Ele é quem pode todas as coisas. Mas a vida está acelerada, e nós estamos vivendo, sabe como? No automático. E quando a gente vive no automático, a gente já acorda, e logo cedo, eu acredito que com muita gente acontece isso. Abre o olho nem abriu ainda, já pega o celular, e já vai olhar a mensagem, já vai ver o que está passando de notícia, e já enche o coração com coisas difíceis, e se perde já ali no meio do caminho, porque está atrasado, porque tem um monte de coisa para resolver, e às vezes sai de casa e não consegue nem orar. Ou então faz aquela oração mais ou menos, e começa a fazer uma oração onde só pede as coisas para o Senhor: eu preciso disso, Deus faz aquilo, Deus faz isso, e não ouve a voz do Senhor. E aí o dia passa, está tudo muito corrido, aí você até pensa: quando eu chegar em casa eu vou ler a Bíblia, eu vou tentar ouvir a voz do Senhor, mas aí você chega tão cansado. E aí você fala: não, amanhã eu acordo. E amanhã vai sendo amanhã. E aí você fala: não, mas eu vou na igreja. Amém, eu estou vindo na igreja. Mas às vezes você está só frequentando um culto. Porque às vezes a palavra está sendo ministrada aqui e o Senhor está entregando algo direcionado para a sua vida, algo que vai te libertar, que vai te curar, que vai transformar o seu lar. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Não dá tempo nem de chegar em casa. Quando você entra no carro, se alguém te perguntar qual foi a palavra ministrada, você já nem sabe. Às vezes, enquanto a palavra está sendo aqui ministrada, você está aí pensando: nossa, será que eu peguei a roupa? Eu tenho que fazer isso, hoje ainda vou resolver aquilo. Quantas vozes estão falando aí, nesse momento? E o Senhor, Ele está falando para a igreja: eu quero falar com você. Eu quero que você ouça a minha voz. Mas é porque eu tenho muita coisa para resolver. Irmãos, enquanto a gente tentar fazer na força do nosso braço, nós vamos falhar. Enquanto a gente começar achando que o problema está numa
marido, o problema está nos filhos, o problema está na igreja, o problema está no pastor. E a gente não consegue nem se enxergar, porque a gente está tão no automático. A gente acorda e levanta e a gente faz todo dia a mesma coisa. A gente não sabe mais o que a gente sente. O amor esfriou e a gente está frequentando a igreja. Mas a gente entra e sai do mesmo jeito. A palavra, meus irmãos, é tudo que nós precisamos. A gente só precisa do que está aqui. É a palavra que transforma. É a palavra que cura. Mas pode ser que a mesma palavra que for ministrada para um e for ministrada para outro, vai produzir frutos em um e no outro não vai fazer a menor diferença. E o Senhor, Ele fala no versículo 27 que Ele conhece as ovelhas dEle. Ele sabe quem nós somos. Mas nós não estamos percebendo que nós estamos vivendo no automático. E ali em casa hoje, meditando, hoje eu já chorei tanto na presença do Senhor. E isso é muito bom, meus irmãos. É muito bom ter tempo com o Senhor. E aí o Senhor me lembrou de um dia, no início da pandemia. Uma época que eu fiquei muito em casa, no início eu fiquei muito em casa com as crianças e eram muitas vozes e eu fiquei muito sobrecarregada. E aí o Leandro chegou, meu esposo, e ele entrou e ele, como as crianças, ele já entra falando, né? Que marido é assim, eles falam e a gente já tem que ir na hora. Ou será que é só o meu que é assim, né? E aí ele entrou falando. Mas meus irmãos, eu não conseguia entender nada. E aí eu fiz assim, meu Deus, o que será que esse homem está falando? E ele estava falando. Mas eu só conseguia ouvir assim, ó. E eu, meu Deus. E eu olhando para ele assim, e ele. E depois eu olhei para ele e comecei a rir demais. E eu falei, olha o que eu estou ouvindo você falar. De tanto que eu estou ansiosa, de tanto que eu estou cansada, de tanto que eu estou sobrecarregada. E o Senhor falou ao meu coração isso, hoje à tarde. Que Ele está falando. Porque muitos ficam, mas Deus não fala comigo. Mas eu não estou conseguindo. Só que o Senhor pode estar falando e você está ouvindo assim, ó. E Ele está falando. Ele está falando de maneira clara, direcionada. Mas você não consegue entender nada. Sabe por que você não entende? Porque você está cheio de coisas dentro de você. Porque você está tão preocupado em dar conta de tudo que você não está mais dando conta de nada. Porque naquele dia eu entendi. Peraí, eu preciso parar. Eu estou deixando a ansiedade me dominar. Eu não consigo mais ouvir o que as pessoas estão falando. Eu estou entendendo uma língua nova. Nem existe a língua que eu estava entendendo. E ali eu parei e falei, não posso. Eu preciso me cuidar. E é assim que o Senhor muitas vezes está falando e a gente não está ouvindo. E aí o que está acontecendo na vida do crente? Não, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou terceirizar. 6 horas para mim? Estou com tanto problema lá em casa, minha irmã, você ora e já vou falando todos os problemas, anota aí, tudinho que eu vou falando. Ou então eu vou chegar aqui no pastor, vou vir no pastor Emanuel, vou vir no pastor Tiago, e vou falar, pastor, ora aí para mim, vê o que Deus vai falar sobre a minha casa. E os pastores estão sobrecarregados. Quantas histórias nós ouvimos nesses últimos tempos de pastores com depressão, com ansiedade, porque a igreja terceiriza tudo para eles. E o pastor, ele é um direcionador do Senhor. Nós precisamos também, como igreja, fazer a nossa parte. Ouvir a voz do Senhor, não é só o pastor que ouve. Porque quando Deus entregar algo para o pastor, se nós também estivermos sensíveis, nós também vamos escutar. E quando o pastor compartilhar, a gente vai falar, amém, eu também penso assim, o Senhor também me falou isso. E nós vamos desfrutar do sobrenatural. E nós vamos viver aquilo que o Senhor anseia, a manifestação dos filhos de Deus. E nós vamos ser igreja, nós não vamos só estar na igreja.
Esse ano, o Senhor, Ele falou com os nossos pastores. E o Senhor entregou uma palavra direcionada. Obras maiores. E se você consegue entender aquilo que o Senhor Ele quer fazer no sobrenatural, você toma posse disso. E você começa a entender que obras maiores não é só para a igreja, não é avanço físico, não é crescer a igreja. Obras maiores é sair do lugar que a gente está até agora. Ai, irmã Kelly, mas para mim é muito difícil, eu não dou conta de obras maiores. Eu quero te dizer hoje que para viver obras maiores, você precisa começar a dar pequenos passos. Pequenos passos, pequenos passos. Porque quando você caminha, e não importa se um caminha rápido, se um caminha devagar, os dois vão chegar. A nossa vida cristã, ela é uma caminhada. Todos os dias, meus irmãos, nós não estamos ganhando mais um dia, nós estamos perdendo. Porque está contado, a nossa corrida está contada. Mas nós ficamos procrastinando. Ai, depois eu faço, depois eu vejo. E a casa vai ficando do mesmo jeito, o casamento vai ficando do mesmo jeito. E nós vamos deixando o nosso coração endurecer, e nós vamos ficando tristes, crentes frustrados. O povo lá de fora olha e fala, eu não vou ser crente não, porque olha lá a vida dos crentes. E o Senhor nos chamou para ser livres, para sermos alegres, para sermos felizes. Não tem nada a ver com a circunstância, o problema ele sempre vai existir. Mas se nós estamos em Cristo, nós continuamos caminhando, confiantes, alegres, tendo a certeza de que Ele é o nosso Deus, de que é Ele quem faz. E hoje o Senhor, Ele me trouxe à memória, quando eu ouvi a voz do Senhor. E eu senti de compartilhar isso, porque alguém que está aqui hoje, através desse testemunho, ela vai sentir aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dela. Porque quando eu ouvi a voz do Senhor, igreja, eu já estava no meu limite. Eu já não via mais o porquê da minha vida, eu estava cansada, eu estava sobrecarregada, eu estava triste, eu estava destruída. Não tinha mais saída para mim. O nível de cansaço que eu estava era, só faz sentido se acabar tudo aqui. Eu estava numa depressão profunda e nada mais fazia sentido para mim. E um monte de voz falava para mim assim, ó, desiste. Acaba com isso logo. Não vale a pena mesmo. E aí um dia eu sentada no sofá da minha sala, eu estava sozinha. Eu não estava na igreja não. Não tinha ninguém para me falar assim, ó, olha para mim. Não tinha. Mas ali sentado o Senhor falou comigo. E Ele falou assim, ó, como eu estou falando com vocês. E eu olhei para um lado, para o outro. E o Senhor falou, eu vou levar você e o seu esposo embora. Vocês vão para Brasília e lá eu vou cuidar de vocês. E eu vou mudar a história da sua vida. E eu fiquei, será que eu estou ficando doida? Meu Deus, o que é isso? Mas eu era muito imatura. E ao invés de eu entender, o meu pai está falando. Eu nem sabia ainda que eu era filha. Eu buscava o Senhor, eu sempre busquei o Senhor, desde pequenininha. Eu sempre busquei o Senhor. Os terços, sabe, terço, eu era católica pequena. Eu ia em todos os terços. Só tinha idoso lá e eu estava lá. Eu amava em terço. Eu buscava, mas eu não entendia. E aí eu fui e comecei a ligar para uma pessoa, para outra, e falei, Deus falou comigo. E Deus falou que eu vou embora e que vai mudar a história da minha vida. Mas as vozes falaram, você está louca? Seu marido nunca vai aceitar. Nem adianta. As vozes só falavam isso. Não vai dar certo. Como assim largar tudo, largar sua casa, largar tudo e ir embora? Mas dentro de mim,
algo queimava e eu sabia que o Senhor fala e Ele faz. E aí naquele dia mesmo eu entrei no carro, eu fui onde meu esposo estava, ele estava com os amigos. E eu falei para ele, do jeitinho que Deus falou. E eu falei, Deus falou que a gente vai embora. E as pessoas falaram que você nunca vai, mas Deus falou que vai mudar a nossa vida. E meu marido naquele dia, ele tinha bebido bastante. Mas ele olhou para mim e começou a chorar e falou, você vai me levar embora? E ele aceitou a voz do Senhor, porque quando Deus fala, nada pode impedir. O homem, ele não impede o agir de Deus, e não importa como que o seu esposo está, como a sua esposa está, como o seu filho está, não importa a vida que você está levando, se o Senhor falar que vai fazer, Ele vai fazer. E nós fomos embora, igreja. E ali eu conheci um povo santo, um povo abençoado, como nós aqui hoje. Eu conheci a igreja. E ali eu comecei a caminhar, eu fui acolhida. E nós começamos um novo tempo em nossas vidas. E tudo que Deus falou que Ele ia fazer, Ele fez. E foi um trabalhar dele, estava tudo lindo, tudo maravilhoso. E como eu sofri muito em Ribeirão, eu falava, eu odeio Ribeirão, eu não quero Ribeirão, eu nunca mais volto para Ribeirão. Eu amo Brasília, eu amo estar aqui, isso aqui é muito bom para mim. Porque se a gente for viver no natural, igreja, a gente só vai fazer o que nos convém. E tudo estava tão bom. E eu já estava procurando casa. E eu falava, a gente vai comprar, a gente vai conseguir, vai dar certo. E as coisas aconteceram, e eu tive minha segunda filha lá, e meu marido começou um processo, e nós fizemos curso de casal, tudo que tinha a gente fazia, a gente fez discipulado, a gente estava na célula, e a gente ia caminhando, e a gente ia sendo transformado. Um dia o Senhor falou assim para mim, você vai voltar para Ribeirão, que eu tenho uma obra contigo lá. E chegou o tempo de voltar para sua casa. De maneira natural. Você acha que eu queria? Minha família estava lá tudo tinha mudado, lá não tinha ferida, lá não tinha dor. Mas quando o Senhor fala, aqueles que ouvem a voz dele seguem. Eu entendi o propósito do Senhor. Eu entendi que eu era uma filha amada do Pai e que em Ribeirão, em Brasília, em qualquer cidade que eu morar, Ele vai estar comigo. E o meu marido nem acreditou, porque ele queria voltar, mas quando eu falei, ele falou, meu Deus, o Senhor faz mesmo, né? E nós voltamos, e desde o tempo que nós voltamos, e aqui eu quero entregar algo para alguém. Aquilo que o Senhor faz traz paz ao seu coração. Porque aquele que não gostava de Ribeirão, ama Ribeirão. Eu amo aqui, eu amo essa cidade. Eu gosto de sair, de tomar café, eu gosto da minha casa. Eu gosto de estar aqui, eu amo essa cidade. Então talvez até agora você está aí pensando, não, eu não quero. Mas se o Senhor te liberar uma palavra, se o Senhor te der uma direção, vai. Porque Ele vai trazer tanta paz no seu coração, que você vai amar esse tempo, que você vai amar esse lugar, que a provisão dEle vai estar onde você estiver, que Ele vai fazer muito além daquilo que você imagina. Porque eu não vivo no natural, igreja. Depois que eu entendi a bondade do Senhor, e eu acho que às vezes fica cansativo, porque eu sempre falo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e eu vou falar, Deus é bom. Quando eu morrer, eu quero que meu marido escreva lá, Deus é bom. Porque eu entendi que Ele é bom. E isso mudou a minha vida. E talvez você só está precisando disso. Talvez lá atrás você ouviu a voz do Senhor, porque você aceitou Ele, você veio para Ele, mas agora você está cansado. Agora você está se sentindo frio e você não está entendendo nada, e você está achando tudo difícil. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui hoje para te dizer, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem.
O Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele tem visto esse cansaço. O Senhor, Ele sabe que você já não está aguentando mais. Mas Ele está contigo o tempo todo. E Ele te trouxe aqui hoje para que você possa ouvir a voz dEle. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: filho, filho, eu te amo. E pode parecer que para alguns agora isso não está fazendo o menor sentido, mas tem um coração queimando aqui neste lugar agora, porque o Senhor, Ele está dizendo de maneira direcionada para ti: filho, filho, eu te amo. Eu sempre te amei. Mesmo quando você sofreu a rejeição do mundo, mesmo quando você passou por tantas coisas difíceis e você achava que você estava só, eu te amo e eu sempre te amei. E eu sempre estive contigo. Mulher, eu sempre estive contigo. Mesmo quando você está ali cansado e quando você acha que não tem mais como, que não vai mudar, porque de maneira natural as coisas não estão mudando, e você está tão cansada que você fala: eu não dou mais conta. O Senhor, Ele está te dizendo hoje: eu estou contigo. Você nunca está só, porque eu estou contigo, eu caminho contigo, e eu só preciso que você ouça a minha voz. Porque você é amada, você é amada, você é querida. Você é filha do Abba. Você não está só. E Ele pode todas as coisas. Você acha que tem algo difícil para Ele? Ele é o bom pastor. Ele pode todas as coisas, todas, todas, todas. Ele não falou assim, ó, aqui na palavra: eu lhes dou a vida eterna e às vezes perecerão, às vezes não perecerão. Ele te disse: jamais, jamais. Ele é aquele que pode todas as coisas. Todas as respostas, todas as vozes que estão ecoando aí na sua mente, todas as vozes, para ela há uma resposta, e a resposta está em Cristo. Você só precisa estar sensível para ouvir a voz dEle, porque Ele fala aqui na igreja, Ele fala lá na sua casa, Ele fala quando eu estava ali no carro e as crianças estavam gritando e o som estava tocando, muito barulho, mas Ele fala. Se faça sensível a ouvir a voz do Senhor. Para de tentar na sua força. Para de ficar tentando no seu jeito. Se posicione e fala como filha: eu quero te ouvir. Eu quero, Senhor, seguir os teus passos. Eu quero ser um canal do Senhor. Eu quero sair dessa zona de conforto, porque isso aqui não está bom para mim, não. Porque às vezes se fala em zona de conforto e as pessoas pensam que está tudo bem, mas não está tudo bem. Você está vazio. Às vezes você está ali parado e parece zona de conforto, mas você está vazio. E às vezes você vai para um lugar e parece muita turbulência, muitas vozes, mas se você estiver cheio do poder do Senhor, Ele vai fazer. Porque Ele é o bom pastor e Ele te conhece. E Ele ama a sua vida e Ele sonhou por você. E Ele quis a sua vida. E Ele ama a sua vida. E Ele anseia e Ele espera pela sua presença. Ele quer te ouvir. Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você confie que Ele vai fazer. Não tem nada ainda para Ele fazer. Às vezes a gente fica: Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ele já fez todas as coisas. Você só precisa acionar a sua fé para receber. Do que você precisa hoje? Quais são as vozes que estão ecoando, que estão gritando, que estão te dizendo: não vai acontecer, eu não vou dar conta? Quais são essas vozes? A enfermidade? O que é? Não tem nada que Ele não possa fazer. Ele vai mudar a sua história,
basta que você confie, basta que você creia, porque desde o dia que eu ouvi aquela voz lá na minha sala, Ele tem transformado a nossa vida, Ele tem transformado a nossa família, e tem tanta coisa ainda para Ele fazer, porque eu ainda tenho um monte de coisa para ser trabalhada, meu esposo tem um monte de coisa para ser trabalhada, mas até o dia que Ele me chamar, eu quero continuar caminhando, ouvindo a voz dEle e falando, sim Senhor, eu vou, é para ir para cá, eu vou, é para ir para cá, eu vou, é para parar agora, eu vou parar, mas é o Senhor quem fala, é o Senhor quem me move. E o Senhor, Ele está falando hoje para a igreja, seja movido pela voz do Senhor, comece a ser direcionado naquilo que só Ele pode fazer. Para de olhar no natural, para de achar que não vai acontecer, para de colocar suas expectativas no trabalho, no dinheiro, nas finanças. Comece a confiar naquilo que somente Ele pode fazer. Comece a amar vidas e comece a falar, Senhor, eu quero ser um canal do Senhor nesta terra. Eu quero ministrar a Tua palavra para outra vida. Eu quero entregar algo do Senhor. Eu quero orar e ver a pessoa ser curada. Ó Senhor, eu quero me envolver segundo a Tua palavra. Porque se nós andarmos no natural, vai ser muito limitado. Se a gente anda no natural, a gente vai chegar só até aqui. E uma hora a gente vai cansar e a gente vai parar. E se a gente ficar só frequentando a igreja, a gente vai ficar só no banco e não vai ver o sobrenatural do Senhor. Porque a igreja, o sobrenatural do Senhor, Ele está em todo o tempo nas nossas vidas. Se eu for começar a contar aqui para vocês de sobrenatural, a gente vai ficar aqui muito tempo, porque eu anseio e eu vivo o sobrenatural. E eu aprendi a enxergar o Senhor em tudo aquilo que Ele faz, porque às vezes Ele está fazendo e você não está percebendo. E aí você acha que o sobrenatural é só para os pastores, você acha que o sobrenatural é só para aqueles que estão ali à frente. Não! Você pode, porque você é filha, e porque Ele te conhece, e Ele te diz, você é minha ovelha, eu te conheço, me siga. E eu poderia florear e botar um monte de versículo e tentar falar tudo, mas o Senhor, Ele foi muito específico. O que Ele quer falar hoje para mim e para você é isso. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Ele te conhece e Ele está te convidando hoje. Me siga. Não vai começar amanhã só mais uma segunda-feira. Não vai acordar amanhã de maneira natural, pegar seu celular, fazer o que tem que fazer, ir para o seu trabalho. Não! O Senhor, Ele te trouxe aqui hoje para te dizer, ouça a minha voz. Então quando os seus olhos abrirem, você vai falar, Senhor, fala comigo. Senhor, o que Tu tens para essa semana? Eu quero viver essa semana com as expectativas do céu. Senhor, eu quero tudo que o Senhor separou para mim. Eu quero viver, Senhor, eu quero ver a Tua graça. Eu quero que aquelas pessoas que estão dizendo, não vai acontecer, não tem jeito, elas possam ver o mover do Senhor na minha família. E a partir daí elas anseiem pelo Senhor. Elas desejem ver o Senhor. Elas desejem aceitar o Senhor. E elas sejam também alcançadas. Porque nós somos canais do Senhor. E nós precisamos ser canais rendidos. Porque a igreja, se fosse de maneira natural, eu não estaria aqui, não. Eu não estaria aqui ministrando a palavra. Porque se eu for olhar para mim, eu vou falar, não tem jeito, eu não dou conta jamais. Eu não dou, eu não sei. Mas eu sou movida por aquilo que o Senhor fala. E eu disse sim para o Senhor. Eu tomei uma decisão e eu falei, Senhor, tudo que o Senhor quiser para mim, eu quero. Porque não é sobre mim. Se você olhar para mim, você vai sair daqui me criticando. É sobre Cristo em mim. É sobre Cristo em você. É sobre Cristo em você. É sobre Cristo na sua casa. É sobre Cristo no seu casamento. É sobre Cristo no seu trabalho. É sobre Cristo na vida dos teus filhos. É sobre Cristo. É tudo sobre Cristo. Não aceita mais essas vozes. Não fica colocando toda a culpa no diabo. É isso, é aquilo. É um levante. Não. Você tem autoridade para calar essas vozes. Quando você estiver num lugar onde tiver muitas vozes, peça ao Senhor, Senhor, fala comigo e me dá direções específicas para que eu possa responder a essas vozes. Para que eu possa, de maneira sobrenatural, viver aquilo que o Senhor tem.
Anseie por isso, anseie por essa presença. E essa semana, creia e confie que você vai viver aquilo que Ele tem para você. E se o problema vier, porque nós estamos no mundo, o mundo é caído, o problema vai existir. Mas você decide como você vai se comportar diante do problema. Porque se o problema vier e você deixar que esse problema seja maior do que o seu Deus, você vai ser abalado, certamente. Mas se você olhar o problema como um mero problema, porque ele só é um problema, e você entender que Deus é muito maior do que isso, você vai viver o sobrenatural. Você vai ter paz no seu coração. Você vai continuar caminhando. Ah, mas eu tô tão cansada. Caminha devagarzinho mesmo, vai devagarzinho. Vai devagarzinho. E gruda em alguém que estiver caminhando um pouquinho mais rápido. Pega na mão dela e fala, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E vamos caminhando. Vamos como um corpo de Cristo nos unir, para que o propósito do Senhor seja encontrado neste lugar. Nós somos a igreja. E que essa igreja se torne e continue viva amanhã, depois de amanhã e todos os dias. E que a palavra de hoje, ela traga para a sua vida uma transformação. Que a palavra da semana que vem, ela traga para a sua vida a transformação. Que todas as palavras, elas frutifiquem na sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela não sai vazia. Ela só vai ficar vazia se você não a receber. Porque muitos só ouvem. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor e não só ouvir a palavra. Que esse seja o novo tempo. E que nós venhamos mesmo a viver obras maiores. E que antes de 2022 terminar, nós venhamos a testemunhar daquilo que o Senhor pode fazer. E que nós falamos, nós começamos o ano assim, e nós estamos vivendo isso, e nós estamos vivendo aquilo, porque nós estamos caminhando como igreja. Não é só a igreja que tem que viver obras maiores. A instituição. Somos nós que somos filhos. Amém? E eu quero te convidar nessa hora a estar você e o Senhor. Eu quero te convidar nessa hora a levantar um clamor para Cristo e falar, sim, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero te convidar nessa hora a não ficar indiferente daquilo que o Senhor, Ele está ministrando aos nossos corações. E eu quero te dizer que você é livre. Você é livre. Sinta-se livre na casa do Senhor. Sinta-se livre. E comece a falar para o Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, até aqui eu falei, eu questionei, eu critiquei, eu murmurei. Porque às vezes a gente só critica o outro, né? Às vezes a gente acha que o problema está no outro. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui hoje para dizer, ouça a minha voz. Eu não quero mais que você fique criticando, que você fique murmurando, que você fique achando que não tem mais jeito. Apenas ouça a minha voz. Porque eu creio que neste tempo o Senhor, Ele vai começar a dar direções específicas e direcionadas para a igreja. O Senhor, Ele vai começar a entregar novos caminhos e Ele vai te dizer, faz assim, vai por ali. Não fica ouvindo igual eu ouvi ali. Naquela época o Leandro falava, mas não. Ouça de maneira altiva, que você entenda. Fala, Senhor, como que o Senhor quer que eu caminhe agora? Senhor, como que o Senhor quer que eu tome atitudes em relação à minha casa, ao meu casamento, ao meu emprego? Eu não vou mais fazer do meu jeito. Eu quero ouvir a sua voz. Fala com Ele nesse momento. Enche a tua igreja, Senhor.
posicionar, Senhor, casais, maridos aquebrantados, esposas aquebrantadas na tua presença, filhos rendidos a ti, ó Senhor. Ora, maná, xandará, maná. Oh, me cantará, maná. Oh, xandará, mará, maná. Oh, me cantará. Cantará. Oh, me cantará, mará. Cantará, maná. Oh, me cantará, maná. Oh, me cantará. Oh, cantará, maná. Oh, cantará, maná. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus poderoso. Oh, Senhor, olha aqui os teus filhos. Enche eles com a tua glória. Manifesta sobre o coração deles a tua paz. Guarda o lar dos teus filhos, ó Senhor. Ó Pai, que eles venham contemplar dos teus feitos. Que eles venham testemunhar na tua casa, Senhor, do teu amor. Um amor que excede todo entendimento. Eu repreendo agora todas as vozes contrárias. Tudo aquilo que não provém do Senhor seja cessado sobre a vida dos filhos do Senhor. E eu quero declarar sobre este lugar um alinhar com o céu, uma vida de céu, um derramar da glória do Senhor, um derramar do sobrenatural do Senhor. Eu quero declarar sobre este lugar um tempo de milagres criativos. Eu quero declarar sobre este lugar restauração dos lares, restauração dos casamentos. Eu quero declarar em nome de Jesus o poder do Senhor movendo sobre este lugar. Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por cada vida que te ouviu aqui hoje, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Eu procurei em outro lugar e outras pessoas.